E aí, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Antes de começar, quero fazer uma pergunta. Vocês já se pegaram lendo a tabela nutricional dos alimentos e pensando: será que isso faz bem para os rins? Pois é, existe um assunto super importante, mas que pouca gente conhece a fundo: a hiperpotassemia. Será que eu sou o único que nunca tinha ouvido falar de hiperpotassemia? Sei que esse nome parece complicado e até meio assustador, mas ele está diretamente ligado à saúde dos nossos rins. Mas não se preocupem, eu tô aqui para explicar de forma simples e prática o que é a hiperpotassemia, quais são as causas, as consequências e, principalmente, como podemos manter tudo sob controle. Vamos juntos nessa jornada para entender melhor como o potássio age no nosso organismo e o que podemos fazer para proteger os nossos rins igual a gente cuida de um xodó. Fiquem comigo até o finalzinho do vídeo, porque eu preparei dicas, técnicas e orientações que podem fazer toda a diferença no seu dia a dia. Tipo aquela receita de família que a gente guarda com carinho, sabe? Preparados? Então, bora começar! Depois de aprender isso, eu nunca mais vou dar bobeira com os sinais de hiperpotassemia. Bora falar sobre as causas. O excesso de potássio rola por vários motivos. Por exemplo, problemas nos rins, tipo insuficiência renal, impedem que o potássio seja eliminado direitinho pelo corpo. Fora isso, alguns remédios, como certos diuréticos e anti-inflamatórios, e exagerar naqueles alimentos ricos em potássio, tipo banana, laranja e água de coco, também botam lenha na fogueira. Acho que a galera não tem muita noção do que acontece quando o potássio vai lá nas alturas, né? A hiperpotassemia não é brincadeira. Com o potássio alto no sangue, a pessoa pode sentir fraqueza nos músculos, formigamento e até umas palpitações sinistras. Em casos mais graves, pode até dar uma parada cardíaca, sabe? Tipo, game over. Se você tem dificuldade em controlar o potássio, precisa assistir a isso. Não é só em frutas e verduras que encontramos potássio, viu? Muitos alimentos industrializados, tipo aqueles cheios de conservantes e aditivos, escondem uma quantidade alta de potássio. E aí, sem a gente perceber, acaba ingerindo mais do que deveria. Ficar de olho no rótulo dos produtos é essencial para não cair nessa pegadinha. Se você está tendo dificuldades para controlar o potássio, precisa ouvir isso. Para manter o potássio sob controle, o ideal é priorizar alimentos frescos e naturais, tipo aqueles que a gente encontra na feira. Algumas frutas, verduras e legumes como couve-flor, chuchu e abobrinha têm menor teor de potássio e são mais seguros para consumo. Se liga nessa dica de ouro, hein? Para reduzir o potássio dos vegetais, cozinhe em bastante água e descarte essa água depois. Assim, a gente elimina boa parte do potássio, deixando a comida mais segura para quem precisa controlar a ingestão desse mineral. Se você anda tendo problemas com seus níveis de potássio, preste bastante atenção. Manter o potássio em níveis saudáveis é fundamental para a saúde do seu coração e do seu corpo como um todo. Para saber exatamente o que funciona melhor para você, converse com um médico ou nutricionista. Eles são os profissionais mais indicados para te orientar direitinho. Será que eu era o único que não sabia que o fósforo é tão importante para a nossa saúde? Agora que já falamos do potássio, vamos entender outro mineral importantíssimo, o fósforo. Você sabia que o fósforo está presente em vários alimentos e também afeta os rins? E de onde vem esse tal de fósforo? O fósforo é um mineral essencial para o nosso corpo, tipo, daqueles que a gente precisa ter para funcionar direitinho, sabe? Que nem arroz e feijão na mesa do brasileiro. A gente encontra ele principalmente nos alimentos, e ele é super importante para os nossos ossos ficarem fortes, tipo estrutura de concreto armado, firme e forte. E para as nossas células funcionarem numa boa, igual bateria de celular carregada 100%. Mas presta atenção. Se a gente tiver fósforo demais no sangue, aí já viu, né? Vira aquela bagunça. Tipo bloco de carnaval fora de época. Essa condição se chama hiperfosfatemia,
e pode causar uma montanha de problemas de saúde. E por falar em saúde, no próximo capítulo, vamos explorar como controlar esses minerais no nosso corpo. Fique ligado. Fala, pessoal! Tudo bem? Se você tem problema com fósforo, precisa assistir isso. Vamos entender as causas dessa encrenca. Existem vários motivos para isso acontecer. Um deles é mandar ver naqueles alimentos ricos em fósforo, tipo, quem nunca exagerou no churrascão de domingo com aquela farofa de responsa, ou se acabou no guaraná, né? A diálise insuficiente também pode ser uma causa, assim como usar os quelantes de fosfato de maneira errada, aqueles remédios que ajudam a controlar o fósforo no corpo. E claro, alguns medicamentos podem piorar a situação. Quem tem problemas nos rins, fique esperto. É importante monitorar os níveis de fósforo para evitar complicações. Se você está lutando contra níveis altos de fósforo no sangue, presta atenção nisso aqui. Quais são as consequências de hiperfosfatemia, ou seja, fósforo alto no sangue? Muita gente não sabe, mas fósforo em excesso na corrente sanguínea pode causar coceira chata, dor nos ossos e aquela moleza que não vai embora. E não para por aí. Ele pode endurecer órgãos importantes, como o coração, o pulmão e os vasos sanguíneos, aumentando o risco de infarto e até mesmo de morte. Depois de aprender isso, nunca mais vou subestimar a importância do fósforo na minha alimentação. Mas então, quais alimentos ricos em fósforo eu devo incluir no meu cardápio, hein? Uma variedade de alimentos que a gente encontra por aí, que fazem parte de uma dieta balanceada, sabe? Tipo aquela boa e velha dieta do prato colorido. Podemos começar falando das carnes magras, leite e seus derivados, como queijo e iogurte, e claro, os ovos. Nosso arroz com feijão de cada dia, indispensável, né? E outras leguminosas como lentilha, grão de bico, soja e ervilha. Esses alimentos são ótimas fontes de proteína, essenciais para o bom funcionamento do nosso corpo. Mas olha só, importante lembrar, consuma com moderação, tá? É sempre bom seguir as orientações de um nutricionista. Afinal, cada organismo é um universo, né? Se você tem problemas renais, precisa ouvir isso. Quais alimentos devo evitar? Alguns alimentos podem aumentar os níveis de fósforo no sangue e devem ser evitados, principalmente por quem tem problemas renais. É importante ficar de olho na sua alimentação para manter o fósforo sob controle. Por exemplo, carnes processadas, como salsicha, mortadela, linguiça, enlatados, como sardinha e atum em conserva, refrigerantes de cola, tipo Coca-Cola e Guaraná, cerveja, e industrializados, como sopas instantâneas, miojo e sucos em pó, são ricos em fósforo. Fique de olho nos rótulos dos alimentos processados. Muitos contêm aditivos à base de fósforo, que você pode identificar por nomes como fosfatos, tripolifosfato de sódio e polifosfatos. Fique esperto, não dê bobeira. Você sabia que manter os níveis de fósforo equilibrados é crucial para a sua saúde? Manter os níveis de fósforo equilibrados no seu corpo é essencial para a saúde em geral, principalmente se você tem problemas renais. Aqui estão algumas estratégias importantes para te ajudar a gerenciar o fósforo de forma eficaz. Gerencie a ingestão de alimentos ricos em fósforo. Isso significa estar atento ao que você come e evitar alimentos com muito fósforo, como já conversamos antes. Imagine, é como escolher entre um pastel na feira e uma salada. A gente sabe que o pastel é uma delícia, mas a salada é melhor para a saúde, né? Use quelantes de fósforo corretamente, conforme prescrito pelo seu médico. Esses medicamentos ajudam a impedir que seu corpo absorva muito fósforo dos alimentos que você come. Pense neles como um filtro que separa o joio do trigo.
Compareça a todas as suas sessões de diálise e siga as orientações da sua equipe médica. A diálise ajuda a remover o excesso de fósforo do seu sangue, desempenhando um papel vital na manutenção do equilíbrio. É como uma faxina no sangue, sabe? Deixa tudo nos trinques, mantém tudo limpo e funcionando direitinho. Ao incorporar essas práticas na sua rotina diária, você pode gerenciar seus níveis de fósforo de forma eficaz e melhorar sua saúde como um todo. Pense nisso como cuidar de um jardim. Com os cuidados certos, ele floresce. Com o fósforo controlado, sua saúde também. E falando nisso, qual é a melhor hora para tomar seus quelantes de fósforo? O ideal é tomá-los junto com as refeições que contêm fósforo, sempre seguindo à risca a prescrição médica, viu? Esses medicamentos ajudam a reduzir a absorção do fósforo no sangue e são essenciais para evitar a hiperfosfatemia. Manter o fósforo em níveis saudáveis é essencial para o seu bem-estar. Converse com seu médico ou nutricionista para um plano alimentar personalizado e para evitar problemas causados pelo excesso de fósforo. Cuide-se. Chegou a hora de falar de retenção de líquidos, um assunto que afeta muita gente, mas sobre o qual nem todo mundo conversa. Vocês sabem como esse excesso de água no corpo pode prejudicar os rins? Se eles não conseguem eliminar o líquido direitinho, podem surgir problemas como inchaço e pressão alta. E ninguém quer isso, certo? Para entender como isso acontece, é simples. Se o corpo não descarta a água como deveria, é como um balde transbordando. Acaba sobrando para onde não deve, causando falta de ar e sobrecarga para o coração, tipo subir uma ladeira carregando peso extra. Bora entender como evitar esse sufoco? Se você está de olho na retenção de líquidos, aqui vai uma dica valiosa. Que tal um cálculo diário simples? Praticamente uma receita de bolo. Basta somar 500 ml mais o volume de urina que você produziu nas últimas 24 horas. Parece fácil, né? Então, se você urinou 500 ml, pode consumir até 1000 ml de líquidos nesse dia. E realmente é. Assim, você equilibra o que bebe com o que o corpo consegue eliminar, reduzindo riscos de inchaço, pressão alta e aquele acúmulo de líquido indesejado. É como um jogo bem equilibrado. Nada de excessos, nada de faltas. E seu coração agradece. Se seu problema é sede constante, fica ligado nessas estratégias. Evite comidas muito salgadas ou açucaradas, como aquele salgadinho irresistível ou um doce bem açucarado. Além de dar sede, podem atrapalhar o controle de líquidos. Cuidado também com atividades físicas intensas em dias quentes. É um prato cheio para suar muito e acabar bebendo mais do que devia. Lembre-se, quando a gente se cuida direitinho, tudo flui melhor, inclusive o controle de líquidos no corpo. Agora, se você quer a solução para matar a sede sem exagerar na água, presta atenção nessas dicas. Bochechar com água. Ajuda a aliviar a boca seca sem virar um copão de água de uma só vez. Chupar pedrinhas de gelo. Mas lembre-se de contar esse gelo na cota de líquidos, porque ele vai virar água, viu? Mascar folhas de hortelã ou erva cidreira. A refrescância natural dá alívio sem precisar beber tanto. Algumas gotas de limão na água. Vira quase uma limonada suave e refrescante. Assim você engana a sede sem comprometer seu limite de ingestão. Perfeito para quem precisa manter tudo sob controle. Você já se perguntou o que conta como líquido no dia a dia? Pois é. Vale praticamente tudo o que a gente bebe. Água, suco, refrigerante, chás, sopas e até aquela água usada para tomar remédios. Então, se você está anotando ou calculando a ingestão diária, não se esqueça de somar tudo isso. Até um caldo quentinho entra na conta, viu? E com isso, a gente encerra a nossa jornada sobre fósforo, potássio e controle de líquidos. Espero que essas informações ajudem no seu dia a dia. Depois desse mergulho no assunto, nunca mais vamos subestimar a importância de saber o que conta como líquido e como manter esses minerais equilibrados, né?
Obrigado por acompanhar até aqui. Cuide-se bem e até a próxima. Instituto de Nefrologia e Diálise de Itapetininga.